agradecimento de pacientes. Desde que eu comecei a fazer cuidados paliativos, eu trabalhei por alguns anos como hospitalista, sabe? Internava os pacientes, vários deles eu mandava para casa bem. Eu recebo muitos agradecimentos de pacientes que, na verdade, morreram depois da gente promover isso. Eu vou, na aula no final, eu vou contar alguns casos. Então, uma questão muito comum que eles perguntam para mim é: quanto tempo o paciente tem antes de morrer? A hora que você vai fazer extubação paliativa. A gente tem grandes experiências, publicamos isso em Critical Care ano passado. Naquela época a gente tinha mais ou menos 150 pacientes. O que a gente viu? 77% dos pacientes morreram no hospital, mas adivinham o quê? 23% sobreviveram. Não é que eles estavam ótimos, a gente mandou eles para hospice, tipo uma unidade hospitalar de cuidados paliativos, mas outra prova de que isso aqui não é eutanásia. 1 em 4 sobreviveu. E a gente deixou eles viverem quando permitiram uma morte natural, promovendo controle de sintomas e apoio para a família. Em geral, o tempo médio foi 9 horas. E a maior parte, é claro, quanto mais tempo passou, melhor, mas 1 em 4 sobreviveu. A gente vai falar mais detalhes disso, vou contar alguns casos, mas só consigo terminar essa parte com pensamentos. Ellen Keller é uma autora, ativista, uma pessoa surda, muda, que foi a primeira a se formar em faculdade, falou: apesar do mundo ser cheio de sofrimento, o mundo também está cheio do alívio do sofrimento. Então, acho que isso, como médicos, não podemos esquecer. Muito obrigado. Eu vou apresentar a última aula dessa primeira parte e eu vou falar um pouco agora como nós podemos nos comunicar com as famílias sobre a extubação paliativa. Então, o objetivo eu vou falar um pouco sobre o conceito de más notícias, as dificuldades que nós temos às vezes na comunicação médica, estratégias para comunicação sobre extubação paliativa e os tópicos presentes na comunicação sobre extubação. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é comunicar, né? É trocar ideias, sentimentos, experiências com outras pessoas que conhecem o significado daquilo que se diz e se fala. Em medicina, eu acho que na saúde a gente tem muito erro que a gente confunde comunicar com falar. Falar é fonema, é som. Comunicar é uma coisa muito mais complexa que a gente aprende olhando, acha que sabe, vou mostrar isso para você, e faz errado e ainda acha que está fazendo certo. Impressionante isso. Comunicar é essencial para o ser humano porque se trata de um processo que faz do homem aquilo que ele é e permite estabelecer uma relação interpessoal. Então é parte da nossa essência. E nós temos duas maneiras de se comunicar. A primeira é verbal, que é tudo aquilo que se transmitimos oralmente por escrito. Eu estou falando aqui, posso estar escrevendo, vocês leem jornal, os artigos. E a não verbal, que é postura, gesto, movimento do corpo. Então vocês estão analisando se eu estou com a perna cruzada, se eu estou olhando para o público, a cor da minha gravata, se eu vou... Então tudo isso a gente avalia em todo mundo. Então o que você não diz mais muito do que você, e influencia as pessoas. Então isso é uma postura muito importante para a gente entender o momento da comunicação e como deve ser feito. Eu não vou entrar em detalhes, mas hoje em dia está tendo muito curso de comunicação sobre más notícias no Brasil, tem equipes trabalhando com isso, então acho que também a gente está evoluindo nessa parte. E o que é interessante sobre comunicação de más notícias? O que é má notícia? É qualquer informação que possa afetar negativamente e gravemente a visão e expectativa de futuro de um indivíduo. Isso é uma má notícia, mas muito mais do que má notícia, ela depende nem tanto da condição, mas do impacto que causa na expectativa do indivíduo. Uma notícia não é nem tanto o conceito em si, mas a maneira que você fala. Muitas vezes você fala uma coisa extremamente desagradável muito bem. A pessoa, nossa, e muitas vezes você fala uma coisa boa, falou atravessado, falou errado, teve um impacto muito ruim. Então, a gente tem que ter esses conceitos. Por que é muito difícil a gente transmitir mais notícias na medicina? Embora uma tarefa frequente, há pouco treinamento formal pelas escolas. E ela envolve tarefas como responder às emoções do paciente, envolver os pacientes na tomada de decisões, lidar com a expectativa de cura e os múltiplos membros da família. E aí eu vou falar um pouquinho dessa estratégia. E olha que interessante, o nosso princípio de medicina já traz erros de comunicação. Hipócrates diz o seguinte,
Esconda muitas coisas do paciente enquanto você está atendendo. Dê ordens necessárias com alegria e serenidade, não revelando nada sobre a condição futura ou presente do paciente. Muitos pacientes deram a volta para o pior por antever o que está por vir. Então a nossa visão paternalista já nasceu com Hipócrates e Cos, o pai da medicina. Então a gente acha que está fazendo um conceito natural, né? Uma transição muito difícil de paternalismo para autonomia. Então existem algumas maneiras de melhorar a comunicação. O mais importante que a gente tem que ter em mente são esses 4 tópicos: a atitude da pessoa, quem está passando a comunicação, como essa mensagem está sendo passada, privacidade, o ambiente que envolve a comunicação e a habilidade de responder dúvidas. É uma via de mão dupla. A gente tem que comunicar, mas tem que ouvir. Eu vou trazer só um modelo, o protocolo SPIKES, que é um protocolo, um anagrama, quer dizer espinhos em inglês. Tem 6 etapas de comunicação de más notícias. Eu não vou falar do SPIKES em si. É uma estratégia mais estudada. No Brasil tem artigos sobre o SPIKES. Eu acho que para quem tem um conhecimento inicial de más notícias, o SPIKES é um ótimo caminho introdutório. E aí agora eu vou falar um pouco sobre como comunicar uma possibilidade de extubação paliativa. Então a primeira etapa envolve a retirada do suporte, deve ser considerada quando a equipe de saúde que presta assistência concluir que esse suporte artificial de vida implementado para determinado paciente é incapaz de alcançar metas para tratamento e a sua manutenção caracteriza como distanásia. Então, voltando na minha aula anterior, o componente biológico está presente. Então, a equipe avalia que a doença é uma doença crônico-degenerativa em fase terminal e existe uma possibilidade do tratamento estar prolongando esse processo de morrer e caracterizando o sofrimento. Essa condição deve ser diagnóstica por pelo menos 2 médicos envolvidos no cuidado do paciente. Um desses médicos deve ser necessariamente o médico responsável pelo paciente. Para quem trabalha em UTI, geralmente o intensivista nota essa piora e cabe a ele conversar com o médico assistente do paciente. E aí vai muito do médico assistente, a percepção ou não. Na minha experiência, tem médicos que são bem proativos nessa visão. Geralmente os cirurgiões são muito proativos. Olha, levei para o centro cirúrgico, abri, fechei. Agora, quando tem colegas que a própria natureza da doença é difícil, os neurologistas, nossa, várias dinâmicas de comunicação. Eu lembro uma vez que eu fui discutir com um intensivista na UTI, um paciente de cuidado paliativo, um AVC monstruoso. Aí o contratado da neurologia falou: André, escuta, você falou que aquele paciente com sonda acamado e que abre o olho é paliativo? Isso é normal na neuro, desde quando agora isso é paliativo? E ele ficou incomodado, assim, sabe? Então ele não tinha, tipo, essa comunicação, não evoluímos em mais nada desse paciente nesse contexto. Então, a gente precisa ter a percepção. Eu acho que ele estava errado, eu discordo da visão dele, mas eu entendo que a visão dele, não dá para fazer uma comunicação com o paciente se você tem conflito na equipe no diagnóstico da doença de base. Então, parte daí. A gente não vai promover uma comunicação se não existe o conceito biológico. E solicitar e coordenar opiniões de diferentes especialidades sobre a utilidade dos tratamentos atuais. Então, muitas vezes as pessoas falam: mas pode ser feito tal coisa. Então, quem faz? Vai atrás de quem faz. Tem um radioterapeuta. Olha, dá para fazer? Olha, não dá, não sei o quê. Em fulano, um outro hospital faz isso. Liga para ele e pergunta: dá para fazer? Então, esgota as possibilidades biológicas, tá? Então, para dar mais certeza do que nós vamos abordar. Na ausência de um prognóstico definido que indique um processo que levará à morte inevitavelmente, contraindica-se o processo de limitação do suporte de vida. Então, um exemplo dos colegas neurologistas. Eles não enxergam, às vezes, o processo de morrer. E neurologista é hábil em escrever no prontuário de uma maneira que ninguém entende. É impressionante, eu adoro ler as evoluções. Paciente com encefalopatia, hipóxia, porém deve-se aguardar o prognóstico, considerando a resolução dos exames. Aí você lê e você fala: eu não estou entendendo o que ele leu. É uma habilidade muito grande, às vezes. Nesse contexto, deve-se discutir os fatores que os membros da equipe colocam como contraindicação e abordá-los dentro da proposta de cuidado paliativo. A gente não vai abordar a retirada, mas a gente pode abordar outras metas de cuidado paliativo. Conforto, sintomas, não é totalmente impeditivo. Se a intenção da retirada é permitir a evolução da doença, a gente tem que ver, a intenção tem que ser permitir a evolução da doença de maneira natural e menos sofrida possível até o momento do óbito.
Então esse é o objetivo da retirada do suporte avançado. Primeiro dado. Então tem esse consenso biológico da equipe, buscar dados psicossociais do paciente e da família. Então no ambiente que está, por exemplo, na UTI, fala quem é o familiar que vem, é o irmão, é o pai, é a esposa, é o marido, como é que é esse vínculo, como é que é a visita. Então já procurar ter os primeiros contatos emocionais e psicológicos. E analisar questões de psicologia e da dinâmica familiar, raiva, culpa, medo, já analisado. Se você pressentiu que a família tem uma fragilidade muito grande, um contexto social muito difícil, também já é um ponto de parada. Eu tive um caso que durou 3 meses, uma paciente que ela morava só ela e o filho, ela ficou desempregada, foi morar na rua por causa que perdeu o emprego com o filho, teve um AVC dentro do abrigo da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. E ela foi, recebeu todo o procedimento, era só esse filho, 20 anos, sem família. Tipo, em nenhum momento a gente abordou o suporte, retirada do suporte artificial, ela estava traqueostomizada, ventilada e fazendo diálise. A equipe da nefrologia todo dia me encontrava e falava, André, eu não quero mais dialisar essa paciente. Eu falava, mas aí o filho vinha falar, nossa, minha mãe, que bom que eu estou vendo ela aqui. Ele sabia que ela ia morrer, mas esse tempo de vida que ela estava com o suporte artificial foi crucial para esse momento. Eu falava para o nefrologista, eu falei, eu concordo que você não quer dialisar, mas esse é só um aspecto técnico, dá para fazer e tem outros aspectos. Então a gente também já tem que ver esse primeiro momento. Bom, e aí se não existe nenhuma barreira inicial muito grave da família, a gente também tem que ver outros aspectos. Pacientes conscientes. Primeiramente, desse paciente, excluir diagnóstico que interfere na percepção. O paciente é demenciado, tem um transtorno psiquiátrico, está em delírio, como é que você vai falar sobre, olha, a gente está pensando em tirar seu tubo, aí ele vai balançar, olha, ele falou que sim, hein? Então, controlar sintomas. Sintomas que possam interferir com a percepção do paciente. Dor, dispneia, náusea, depressão. Se o paciente está com dor, fala, olha, o senhor está sofrendo? Não dá, gente. Então, vamos com calma, controla o sintoma, deixa o paciente tranquilo. Se o paciente está consciente, orientado, às vezes você pode pedir até auxílio de um médico psiquiatra, sintomas controlados, a manifestação deve ser em forma positiva, aceno da cabeça, elevação do polegar e confirmada por no mínimo 2 vezes. E de preferência, a presença de um familiar. Então eu já estudei, o paciente estava consciente, a gente chamou outros membros da família, nossa equipe de paliativo estava próxima e pediu para ele, falou, olha, ele quer tirar o tubo, ele falou, senhor, você quer mesmo? Ele fazia assim. Então a gente confirmou mais de uma vez para esse suporte de decisão. E se o paciente está inconsciente? Identificar quais os familiares que são legalmente responsáveis e os que são de referência para o paciente. Numa primeira conversa, expor esses familiares a condição que o paciente se encontra, que o seu prognóstico evoluirá ao óbito e dessa maneira existe uma possibilidade de retirada do suporte ventilatório. Pode ser naquela conversa diária da UTI que a equipe está tomando essa consciência. Caso esse familiar, que é uma referência, esteja de acordo, aí a equipe deve marcar uma reunião. Então, olha, se a senhora se manifesta que o seu marido, existe essa possibilidade, eu gostaria que a senhora marcasse uma reunião, vamos chamar todo mundo da sua família, quem a senhora quiser, pode chamar amigos, se tem um padre, se tem um pastor, qualquer líder espiritual, e marcar uma reunião com a presença da equipe, com a presença paliativa. Geralmente é uma reunião, no mínimo 5 a 6 pessoas, eu já fiz reunião com 15 pessoas na mesma sala. Então organizo uma sala grande, hein, gente? Aquela salinha que a gente passa a comunicação, não dá, é um evento importante. A reunião deve contar com os familiares e pelo menos 3 membros da equipe, sendo um da equipe multi, ou um psicólogo, um assistente social, o médico responsável pelo caso, e no nosso protocolo a gente chama uma fisioterapeuta, porque existe muita particularidade que a fisioterapia entende bem, sabe falar sobre o respirador, ela que está manejando. Às vezes o familiar pergunta, mas já tentou isso? E às vezes o médico não sabe, não, já tentei, não deu certo. Então a fisioterapeuta ajuda muito nesse processo. Fundamental para a comunicação, lenço de papel e copo d'água, porque às vezes a gente vai ficar meio desconexo, aí você, a paciente, você não tem o papel, aí você vai lá atrás, pega uma folha do papel toalha. Então prepara o ambiente, tá? A reunião. Então a gente marcou essa reunião com a família, está todo mundo presente, todo mundo sentado,
Primeiramente, a gente estabelece um diálogo inicial, deixando os pacientes à vontade, procurando saber o que sente. Geralmente eu passo assim, eu começo na nossa equipe, olha, a gente gostaria de conversar sobre a situação do seu fulano, mas eu gostaria que vocês falassem o que vocês estão percebendo. Porque às vezes a gente quer falar alguma coisa e vocês querem falar outra. Então vocês podem falar como é que vocês estão vendo ele, como é que ele era antes de chegar no hospital, como é que vocês estão vendo a internação na UTI. E aí a família, aí gente, se preparem, é uma conversa que pode se demorar mais de 1 hora. E aí nesse momento vai surgir tudo isso. Muitas vezes vai vir pensamento mágico, muitas vezes é interessante, a família omite detalhes. A gente sabe e a família pula etapas. Então a gente, por isso que tem que saber o caso e falar, olha, mas não aconteceu isso no passado? Aí a família, muitas vezes é um momento que a família não queria abordar. E geralmente são mais favoráveis. Ou expectativas não realistas do tratamento. Então a família, olha, a gente está achando que ele está abrindo o olho, ele está acordando, ele está melhorando, ele está tossindo. Então a gente precisa identificar esses detalhes que são barreiras da comunicação da má notícia. Considerar nessa comunicação da família, a gente vai construir todo aquele aspecto biológico, emocional, religioso, social e econômico. Então, o estilo de vida, a personalidade, as experiências pessoais, situações difíceis, não fazer julgamentos. Cada um aqui pensa de uma maneira, a gente gosta de coisas diferentes, mas nesse momento não façam julgamentos e principalmente cuidado com a comunicação não verbal. Às vezes a pessoa fala uma coisa, a gente cruza o braço, a gente põe o pé para trás, faz uma careta, então cuidado, que as pessoas estão atentas a isso. E principalmente não desvie o foco do olhar, porque muitas vezes a gente desviou, a família comete. Então é importante essa comunicação. Procurar estimular os familiares a recuperarem situações semelhantes que o paciente tenha vivenciado. Então a gente pergunta, ele já cuidou de alguém ou vivenciou alguém que passou por uma situação dessa, de UTI, ou manifestações que ele tenha ocasionado, geralmente morreu o irmão da pessoa, o pai fala, nossa, olha, eu não quero isso pra mim não. Se um dia acontecer isso, geralmente é num momento assim que ninguém imagina, então a gente tem que recuperar isso. O Fernando falou de uma estratégia muito interessante, que ele bota uma cadeira vazia e fala, se a pessoa tivesse sentada aqui com a gente, o que ela gostaria? Às vezes eu também falo assim, olha, não é você que está tomando a decisão, não sou eu. A gente está fazendo um exercício para se considerar no lugar dessa pessoa. Então, a gente tem que estimular, a gente construir toda a essência de uma pessoa e os desejos dela. E a comunicação da proposta, então. Então, a gente vai informar as causas que levaram a equipe a considerar tal medida, como ela é realizada e os resultados potenciais após a retirada. O Fernando já abordou isso na aula prévia. Elaborar os cenários possíveis com extubação e sem extubação, abordando aspectos físicos, psicológicos, sociais e econômicos. Olha, se ele for estubado, vai ter tudo, mas se ele não for entubado, vai ter que fazer traqueostomia, vai ficar internado. Muitas vezes, olha, se precisar de BIPAP para ir para casa, vai ter que entrar na justiça, demora meses para a justiça conseguir o BIPAP. Então a gente tem que colocar todos os aspectos relacionados. E não basta que o médico apenas forneça alternativa para os familiares, empurrando a decisão para ele. É uma decisão compartilhada entre a equipe e familiares. Então nós devemos dar o substrato técnico, as possibilidades, e a família, e ver o desejo da família diante dessa possibilidade. Não é aquela, você quer que entube ou não entube na emergência? Mas também não é aquela, então diante disso, você quer que estube ou não estube? Então a gente tem que trabalhar esse conceito com a família. Estimular os familiares a dizer o que esperam das intervenções, como por exemplo, então a gente vai achar que ele traqueostomizado, ele vai recuperar a saúde, ele vai viver mais, vai aliviar a dor e o sofrimento. E o Fernando mostrou muito bem qual é o desfecho que a gente acontece. Identificar fatores que podem estar influenciando na tomada de decisão. Fatores religiosos, são aspectos que as pessoas têm. Familiares, muitas vezes é um sobrinho, um netinho que está para nascer, então eles querem ou o filho que vai casar e está aguardando o pai melhorar. Econômicos, será que aquele familiar, a família vive da renda dele e não quer que ele morra para perder uma fonte de renda importante? Culturais, não são fatores que vão determinar, mas são importantes para a gente considerar. Se o paciente tiver uma diretiva antecipada de vontade, quando há uma diretiva, é um procedimento
novo, de 2012. Eu tive uma paciente só que tinha uma diretiva, mas era uma diretiva oral, mas ela trouxe essa diretiva com a família que foi estubada. Recomenda-se fortemente que a decisão de retirada seja consensual entre os familiares, em especial cônjuge e os parentes de primeiro grau, irmãos, filhos, pais. Considerar que ela pode ser uma manifestação oral, visto o processo de registro físico muito recente no Brasil. Nesse caso, procurar consenso de todos os familiares sobre essa manifestação. Então, vão surgir diretivas físicas, mas a gente ainda está muito na fase da diretiva antecipada com o registro oral. Elaboração de uma diretiva naquele momento é uma coisa ainda polêmica, não temos uma resposta. O que diz? Às vezes pode ser visto como intimidação. As pessoas falam, então vamos escrever agora, que a pessoa não vamos estubar ela, as pessoas ficam intimidadas. Pode ter uma perda de valor legal, porque a pessoa pode acusar num outro momento que foi coagida pela equipe a assinar aquele papel, e o familiar já diz que sempre está assinando a morte do ente querido. Não tenho essa resposta, eu acho que talvez vai ter que ter um documento ou alguma diretriz, mas a elaboração no momento da conversa, da retirada do suporte, é um momento muito polêmico para elaborar esse documento. E aí surgem as dúvidas, quanto tempo tem de vida? Eu acho que o Fernando abordou muito bem. Eu só vou falar uma coisa dessa resposta, que existem trabalhos que perguntam para médicos quanto tempo o paciente tem de vida. E aí uma meta-análise mostrou que os médicos erram muito. Geralmente a gente superestima. Foi uma meta-análise de 8 trabalhos sobre tempo de vida do paciente. Os médicos estimaram em média 42 dias, em média os pacientes viveram 29 dias. A chance de acerto de óbito de uma semana era 25%, em 2 semanas 43%. E o tempo de viver um mês de vida, 61% acertaram, 27% superestimaram e 12% subestimaram. Então, aquele momento de você achar, você tem que ter muito resultado na literatura, o estudo do caso, como o Fernando mostrou, os artigos, e não a nossa percepção pessoal. A gente erra muito, principalmente os trabalhos mostram que essa chance de erro acontece, que os médicos superestimam por quê? Os profissionais mais experientes tendem a errar menos. Muitas vezes quem está fazendo a comunicação é o médico residente, que acabou de entrar, ele não tem esse conhecimento. E quanto mais tempo também, o extremo também é ruim. Quanto mais tempo de relacionamento entre o médico e o paciente, menor a chance de se prever corretamente o prognóstico. O Fernando falou ontem de um cardiologista que não queria aceitar a morte do paciente. Então esses vínculos também podem atrapalhar essa resposta ao paciente. Prognóstico é essencial, apropriado, é essencial para um planejamento. Se a gente vai ter essa conversa com a família, a gente tem que ter uma ideia do prognóstico e o tempo. E o que se sabe na literatura? As pessoas mudam de decisão sobre cuidados do fim de vida com base em sua percepção do prognóstico. Então é importante falar tudo aquilo que o Fernando trouxe, 50%, 80%, porque isso dá uma realidade para a família. Às vezes é o primeiro contato que a família está tendo, que aquela pessoa está morrendo. E aí quando a gente fala também morte, isso é importante na conversa. A gente tem que trazer a palavra morte. Em algum momento vai falar, olha, nós estamos discutindo a possibilidade de retirar, porque infelizmente ele está num processo inevitável, ele vai morrer. Por que é importante falar que vai morrer? As pessoas têm a percepção da finitude e da possibilidade de retirar procedimentos. Isso aqui é um artigo que saiu semana passada no Bristol Medical Palliative Care, que foi uma revisão de prontuários na Espanha, quando as pessoas tinham o conhecimento, tinha a primeira conversa com a equipe sobre a morte. E aí o que eles observaram? A partir da conversa até o óbito, ia ocorrendo retiradas de procedimento. Então, primeiramente, 15 dias antes do óbito, geralmente, retirada das diálise, transferência para a lei de cuidados paliativos, referência para uma unidade de cuidados paliativos, transferência para hóspice, não reanimar, prescrição de opioides, transferência para casa, limitação de esforço de UTI, sem medidas agressivas, retirada ou não da ventilação mecânica, pelo 3º dia antes do óbito. Então é uma desconstrução que acontece muitas vezes. Então é importante a gente comunicar que a pessoa vai morrer, pode ser que não chegue na extubação, mas abrir espaço para discutir uma série de medidas que estão sendo realizadas. Mas uma importante coisa, muito mais de uma questão de quando, é de como.
A gente vai falar que a pessoa vai ter um prognóstico limitado, mas a gente tem que abordar como é que ela vai morrer em determinado tempo. Então aí a gente entra nas medidas de conforto, dignidade e controle de sintomas. Não se prendam somente no prognóstico, porque também se a gente for muito prognosticar e querer ser preciso, falar, não, tem 2 semanas de vida. Na hora que essa pessoa completar 15 dias de vida, a família vai lá depois atrás da gente. E aí entra também o tema religioso. Quando a família traz um aspecto, ela entende o prognóstico, entende a possibilidade, mas a família traz isso pra gente. Doutor, Deus é o médico dos médicos, a gente está sentindo que o milagre vai acontecer. E é muito difícil também, porque às vezes a gente não tem a estrutura, o conhecimento religioso. É importante ter um capelão, se possível, algum profissional religioso, com treinamento da equipe, conhecimento. Lá em Ribeirão Preto a gente tem uma iniciativa que chama Rede de Espiritualidade. No Hospital das Clínicas nós temos mais de 40 religiões cadastradas. Cada religião indicou um representante oficial e esses representantes recebem conhecimentos básicos do hospital, desde lavar a mão, isolamento de contato, até aulas sobre prognóstico. Então quando a gente identifica uma demanda espiritual, a gente aciona um membro dessa rede, e se a família quer trazer um membro da sua própria religião, a gente faz um contato da nossa rede com esse membro. Para quê? Para diminuir impulsos de, muitas vezes, religiosos que vão com ímpeto curativo, ou quer fazer algum estardalhaço. Então isso daí melhorou muito a comunicação da religião. Então a gente também tem que trabalhar com a espiritualidade. Eu vou deixar aqui uma proposta de um estudo americano chamado AMEN. É um protocolo que foi desenvolvido na John Hopkins pela equipe de oncologia. É um anagrama de 4 passos. Primeiro, afirmar. Afirma a crença do paciente. Nunca entre em conflito com a religião. Nós nunca vamos ganhar de Deus. Então, a gente não pode questionar isso. Então, se a família fala, nós temos a chance de um milagre vai acontecer, a gente fala, a gente também tem esperança e deseja que esse milagre aconteça. O M é o MIT, mas é o encontro. Nós estamos apoiando vocês na esperança, mas temos outras coisas que a gente precisa discutir antes que o milagre, ou se o milagre aconteça. E aí vai o quê? Education. São essas questões médicas que nós temos que apoiar. E mesmo que a família tenha dificuldade de entender ou tenha barreiras, a última etapa é não importa o que. Não importa o que aconteça, a gente vai estar apoiando essa família. Então é interessante o Amém, que são 4 etapas que evita muito conflito espiritual com a família. Então isso ajuda muito a gente a diminuir os conflitos. E aí o próximo etapa. Então a gente deu esse espaço para a família, abordou 2 coisas fundamentais. Aprendam a ficar em silêncio. A gente transformou uma má notícia, às vezes a família começa a chorar, às vezes a família tem alguma reação. Nosso ímpeto é querer falar. E muitas vezes precisa de um espaço para chorar. E quando tem muita gente, é interessante que as pessoas começam a chorar, choram, e alguém para de chorar e fala. E geralmente a pessoa que é líder fala, não, mas vamos pensar agora, deixa o médico falar de novo. Não interrompa as famílias. Então o silêncio faz parte da comunicação. E uma outra coisa importante, aprendam a ter momentos de extrema motivação e alegria dentro dessas conversas. Vai ter barraco, gente, um ou outro sempre tem. É aqueles casos memoráveis assim, que é aqueles casos que a equipe toda fica empolvorosa. Mas a gente tem que aprender que vai ter isso aqui mesmo. Então isso até promove, eu lembro que cada vez a gente se constrói e fala, nossa, e às vezes a equipe fala, nossa, eu achei que aquela pessoa ia gritar, olha, eu achei que aquela ia chutar. A gente já começa a prever, né? Então é importante a gente ter isso também. E uma coisa importante para a gente discutir o suporte artificial de vida. Então a gente decidiu que existe uma doença, final de vida, o suporte, a possibilidade. Existe sofrimento? Será que tem o sofrimento? Esse é um bioético americano que ele trabalhava muito essa questão do sofrimento. E o que ele fala sobre o sofrimento? Que os corpos não sofrem, as pessoas sofrem. Por que é importante a gente pensar nisso? Muitas vezes o paciente está sedado, está entubado, está com analgesia, a família vai lá e olha e fala, mas ele está tranquilo, por que você quer retirar o tubo? O corpo está tranquilo, mas é a família. Novamente eu retorno àquilo que eu disse. Não, só o biológico, só a medicina não responde. Então a gente vai falar, será que a pessoa está sofrendo? Claro que às vezes tem um tratamento que já causa o sofrimento, mas muitas vezes a intubação e a analgesia com a sedação
não caracteriza um sofrimento evidente. O sofrimento ocorre quando a percepção da iminência da destruição das pessoas. Quando aquela pessoa, a família, a equipe percebe que aquela pessoa está deixando de ser quem é, a existência da pessoa está deixando de ser, aí caracteriza o sofrimento aparece. E ele continua até que a ameaça de desintegração passe, ou até que a integridade da pessoa pode ser estabelecida de alguma outra forma. E aí muitas vezes a extubação pode ser a gente tirar essa ameaça ou restituir a integridade da pessoa. Quando a gente estuba, tirar o tubo, não é só tirar o tubo, mas muitas vezes você tira o tubo, você aborda outros aspectos, diminui as marcas, o ambiente fica muito melhor. Então a gente reconstrói a integridade da pessoa de alguma maneira. E uma das funções da equipe é emprestar forças para esse sofrimento. Então é apoiar a tomada de decisão e ver. E o mais importante, considerar quem está manifestando. Muitas vezes o paciente está dialisando e ele não está sofrendo. O familiar está tranquilo. E a equipe está sofrendo, que é a equipe da nefrologia. Muitas vezes o paciente está sofrendo, o familiar está sofrendo, mas a equipe não está sofrendo, acha que é normal. Então o sofrimento precisa ser uma caracterização em conjunto. A gente precisa reconstruir isso dentro daquela visão multi-existencial da pessoa, para a gente caracterizar esse sofrimento. E a aceitação da extubação paliativa? Então a gente fez toda essa conversa, caracterizou o componente religioso, viu o sofrimento, e a família, ok, nós estamos de acordo pela retirada do tubo. Primeiro passo, o resultado potencial, que é o que o Fernando apresentou. A morte rápida em poucos minutos, pode acontecer em horas a dias, ou estabilização do quadro, que inclui a possibilidade de alta hospitalar. Tem que deixar isso para a família. Mostrar que o procedimento, como ocorre, é importante escrever em termos claros, vai aspirar, vai desligar a máquina, tirar o tubo. Então tem que ter também uma... E às vezes a equipe da fisioterapia é excepcional para mostrar esses detalhes. Junto com a abordagem da retirada da ventilação, abre espaço para a gente discutir a retirada de outros procedimentos. Então muita gente pode discutir, se vai tirar o tubo, a gente vai desligar a noradrenalina, a gente pode tirar ou não a dieta interal, parar antibióticos, sessões de diálise, glicemia capilar, ou qualquer outro tratamento que o uso não promova controle de sintomas, conforto ou dignidade. Pode ser etapa a etapa, pode ser que alguns tratamentos são inerentes, suspender com a família, falar, olha, se nós vamos estubá-lo, manter a noradrenalina não tem benefício. Muitas vezes a família fala, doutor, mas eu não queria que tirasse a dieta dele. Tudo bem, mantemos a dieta e reavaliamos em outro momento. Muitas vezes falam, olha, vamos parar de ficar medindo glicemia de 6 em 6 horas, que não tem mais benefício, está deixando o dedo machucado. Então, são abordagens que tem que ter com a família. Incentivar os familiares a realizar preparativos pré ou após procedimento, conforme suas necessidades espirituais ou culturais. Então, geralmente a família pede para vir um líder religioso, e a gente marca para esse líder estar presente e rezar pelo paciente. E apoiar a decisão da família. Essa decisão definitiva para a retirada do ventilador é sempre carregada de emoção. E deixar para a família falar, olha, nós estamos cientes, nós estamos juntos de vocês, e qualquer dúvida, em qualquer momento, vocês podem procurar a equipe. E principalmente a equipe de cuidado paliativo tem que estar de prontidão, porque muitas vezes a equipe de assistência vai acionar a equipe de paliativo para esse suporte. E quando a família não aceita? A família fala, doutor, não, a gente não se sente preparado ainda, é muito cedo, a gente está muito incomodado com isso. Importante a equipe entender que a recusa da extubação não deve ser vista como uma recusa aos cuidados paliativos. Muitas vezes a família está aceitando o controle da dor, está aceitando finitude, aceita o opioide, às vezes aceita desligar a noradrenalina. Então muitas vezes fala, nossa, a família não quer nada, ele está sofrendo. Mas é a visão da família. Então a gente tem que ter e não se sentir frustrado em relação a isso. Abordar os conceitos envolvidos. Ok, vocês querem que nós mantemos? Vamos manter, mas ele vai ter que fazer uma traqueostomia, ele vai para a ventilação, possivelmente vai ter uma internação prolongada e uma série de intercorrências, que todo mundo aqui já ouviu falar, úlcera de pressão, múltiplas infecções, e o Fernando mostrou muito bem. Então isso também tem que entrar na conversa, para a família também não ter uma percepção irreal do conceito de não estubar. Procurar estabelecer as metas. Talvez a família não queira que estube, mas novos procedimentos invasivos, tudo bem, não vamos estubar. Mas se o rim falhar, não vamos dialisar. Se o coração parar,
Não vamos reanimar? E a indicação técnica talvez pode ser de suspender os procedimentos invasivos em vigor conforme a evolução. Então a gente muitas vezes pode falar, ok, nós vamos deixar ele na ventilação, vamos deixar ele entubado, vamos deixar ele com nora e dialisando. Mas a hora que falhar a noradrenalina ou a diálise não der para fazer, a gente tem que parar, porque a equipe também não pode fazer um procedimento que tecnicamente é inviável. Então colocar essa limitação técnica com a família. Considerar a retirada da ventilação também após traqueostomia em outro momento, conforme a evolução do caso. A gente teve um caso lá da nossa equipe que a gente estudou 58 dias depois. Eu vou falar que esse caso quem estava sofrendo era a equipe. O familiar dessa senhora, ela passou uma certa... Ele vinha todo dia, encontrava comigo, com a residente, falava, eu só vim aqui ver se você está bem. Ele falava para a médica residente, eu estou bem. Eu falava, a gente pensa em tirar o tubo. Ele falou, olha, a hora que vocês quiserem, só me chamam. E aí um dia a médica residente veio e falou comigo, falou, nossa André, conversei com a minha contratada, não tem mais possibilidade. Aí a gente marcou uma reunião, na ocasião da reunião, a gente retomou todo esse processo. Esse senhor foi de uma simplicidade, ele falou, olha, ela partiu no dia que ela teve a parada. E aí a residente começou a chorar, ele abraçou ela e falou, olha, fica tranquila, fica bem. E foi muito bonito assim, sabe? Porque a residente estava muito angustiada. E a gente foi lá, desconectou o respirador, a paciente viveu mais 2 dias, numa simples... E nesse dia que ela veio, ele veio e ficou mais tempo e apareceu outros familiares que não estavam vindo, ele avisou. Ele falou, olha, agora ela vai morrer, porque foi bem interessante esse caso. E importante, igual no outro slide, novamente, apoiar a decisão da família. A decisão definitiva para não retirar, desculpa, é sempre carregada de emoção. Gente, vai tirar ou não vai tirar, apoia a decisão da família. É um conceito muito importante, então a gente não pode mudar. Por quê? Não é um dilema, como eu falei, de estubar ou não estubar. Não existe certo nem errado, são valores que estão presentes naquela pessoa que vão trabalhar. Não é porque você está certo, não significa que eu estou errado. Você apenas não viu a vida do meu lado. Uma proposta para quem quer saber mais, existe um documentário no Netflix chamado Extremes, dura 25 minutos. São 2 pacientes na UTI, em situações de intubação, com indicação de intubação paliativa. E os desfechos são diferentes. E preste atenção no que as famílias trazem para decidir ou não pela intubação. E aí o que eu quero dizer com vocês, como é que a gente pode ver a meta do cuidado? Às vezes as pessoas entendem que paliativo é um carimbo. Então está em cuidado paliativo, não vão fazer mais nada. Existem diferentes metas de cuidado. A primeira meta, quando uma pessoa interna está num processo que ela vai evoluir a óbito, a gente tem que ver como uma primeira meta, ordem de não ofertar. Então discutir não começar medidas de suporte oficial que podem prolongar o sofrimento. Mas pode ser que essas medidas não foram definidas, a pessoa chegou entubada e foi para a UTI. E aí a gente pode ter o quê? A ordem de retirada, ou a ordem de não progredir, que é o momento que a gente está discutindo. Mas se essa pessoa continua progredindo e não foi abordada a ordem de retirada, a gente pode ter a ordem de não reanimar. Então existem metas de cuidados, mesmo na vigência de cuidados paliativos com medidas invasivas. Por que é importante ter essas metas? A meta é até onde nós vamos chegar. Não importa como nós vamos chegar. Porque se a gente não coloca uma meta clara do cuidado, a gente vai ter isso aqui. A gente está navegando um super equipamento na UTI, mas a gente não sabe onde vai terminar. A gente vira uma tempestade. Aí um dia colhe gaso, no outro dia o colega reclama porque colheu a gaso, aí fica chocado, aí começa mero, aí no outro dia começa vanco, aí alguém reclama porque começou antibiótico. Então se começou antibiótico, piorou a função renal, já que a gente começou antibiótico, a gente vai ter que dialisar. Então é um cataclismo, é uma tempestade perfeita. Mas se você tem uma meta, você tem isso. Você tem um porto seguro onde você consegue trabalhar e chegar. É pequeno? É pequeno. Pode ser que não é aquilo que a gente queria, mas é um ponto claro e tranquilo onde a gente consegue alcançar. Isso dá conforto para todos, porque é bem nítido de representar e de alcançar. Então eu só queria finalizar para trazer tudo isso para vocês, para mostrar que o importante é a comunicação inicial. Porque o caminho não tem fim, a gente não sabe como vai terminar. Mas se a gente tiver uma mensagem clara, bem definida, a gente vai ter segurança de entrar nessa estrada e caminhar em conjunto. Era isso. Muito obrigado.